Você tá querendo trabalhar, mas não encontra emprego? E se eu te disser que dá para você trabalhar de casa e ganhar mais de R$ 4.000 por mês? Isso mesmo que você ouviu, R$ 4.000 por mês. Então vou estar deixando aqui na descrição e no campo dos comentários o passo a passo para você estar trabalhando diretamente de casa. Agora fique com o vídeo. Em Crespo We Trust, olha só que marra, hein? 7-11, vamos colocar na tela. Muitos jogadores do São Paulo já fizeram gols nessa gestão Crespo, né? Foram vários. Deixa eu botar aqui no meu. Isso, é isso aí, Fabricião. É isso. Eu tô hoje com uma configuração de home office bem ruim aqui. Eu tenho que olhar quase 90 graus para ver o retorno. Olha só, Bueno. São Paulo com 16 jogadores que marcaram com o Crespo. Pablo e Rojas, 3 gols, com 2 Arboleda, Sara, Vitor Bueno, Éder, Rodrigo, aí com Rodrigo Nestor, Reinaldo, Daniel Alves, Luciano, a lista vai continuar, mas eu já jogo para você esse pluralismo ofensivo do São Paulo, explicar como? E olha só, né, quem fez gol, né? Pablo 3, torcedor não aguentava mais o Pablo, ainda tem muitas restrições. Vitor Bueno de centroavante está fazendo gol. Então você vê o Luciano, que foi artilheiro de destaque do Brasileiro, com um gol só. Todo mundo está ganhando, está lucrando. E a gente discutia muito na época do Flamengo, do Jorge Jesus de 2019, e eu concordo, um dos grandes méritos de um treinador é melhorar os seus jogadores. É você fazer com que seus comandados evoluam. E o Crespo está fazendo isso. Um garoto jovens dando oportunidade, com caras mais veteranos, recuperando alguns jogadores que até eu achava que eram irrecuperáveis. Se tem nomes aqui, o Pablo, por exemplo, está sendo útil, está com lesão agora, ficou fora. Acho que a tendência era de perder a posição para o Éder, que foi contratado, que também está lesionado, não joga contra o Rentistas e não deve nem jogar contra o Corinthians no fim de semana. Mas ele tem variado tanto o time, são sempre modificações de jogo para jogo, ele nunca repetiu uma formação, mas o padrão tático você percebe. Já é um cara que definiu logo de cara, eu vou com 3 zagueiros rapidamente, e o bem danado que isso fez para o São Paulo. Melhorou o Daniel Alves jogando como ala, melhorou o Reinaldo do outro lado, o Léo como zagueiro, com 3 zagueiros rende mais. O Luan é um jogador que cresceu, já tinha ido bem na reta final do Brasileiro, agora está chegando mais à frente, melhorou o passe, está sendo mais agudo, mais vertical, até gol fez. Nem ele acreditou que ele fez um gol. O primeiro gol do São Paulo nessa Libertadores. Então o trabalho do Crespo, em todos os sentidos, é elogiável. E aí eu vou lembrar agora, como eu falei no Santos, do braço direito dele. Ele tem um cara que hoje no futebol brasileiro, internacional, um técnico só não faz verão. O futebol cresceu tanto, é tão multidisciplinar, um cara sozinho ele não consegue resolver a situação, ainda mais de um clube grande, com tantos problemas, pepinos para resolver. Eu vou citar o caso do Filipão. O Filipão, historicamente, o presidente vai lembrar, acompanhou tantas vezes, ele era unha e carne com o Murtosa. O auxiliar dele era o Murtosa. É claro que o Murtosa, esse sim, não se atualizou, não se modernizou, não ficou tão antenado com as coisas atuais, por uma série de fatores. O Paulo Turra foi o auxiliar do Filipão quando ele voltou para treinar o Palmeiras e foi campeão brasileiro em 2018. O Paulo Turra é um cara moderno, antenado, então ele deu um F5 no Filipão. Não estou dizendo que o Palmeiras ganhou por conta do Paulo Turra. Renato Gaúcho, brilhante no Grêmio, ídolo, conquistou muita coisa. Olha o auxiliar dele, muita gente sabe, Alexandre Mendes, que até teve chance nessa reta final do Renato Gaúcho de assumir o Grêmio. O Crespo tem uma carreira recente como treinador, mas ele se aproximou de um cara, sobretudo, esse Alejandro Corran, que é bom de preparação física, mas de relacionamento, de vestiário, de grupo. Então você vê um São Paulo intenso, como há muito tempo não era. Com o Diniz era, mas de uma forma um tanto quanto deslocada, O São Paulo era muito vazado, era uma peneira. O São Paulo está 4 jogos sem tomar gol, é o melhor ataque disparado do Paulista, mas você percebe um equilíbrio. É um time que marca em cima, joga muito no campo do adversário, troca passes. É um futebol moderno, mas, claro, ainda tem que ser provado em momentos mais agudos, que é o que tem pegado muito contra o São Paulo em temporadas recentes. Ele teve alguns testes importantes, os 2 clássicos ele venceu, os 2 rivais, vamos lembrar, desfalcados ou com um time reserva,
No caso do Palmeiras, muitas reservas. A estreia na Libertadores fora de casa não era simples, mas ele passou muito bem. Só que ele precisa ser campeão. O São Paulo está num momento de seca desde 2012. Todo esse trabalho do Crespo elogiável, né, vai ter algum senão se ele perder para o Corinthians no fim de semana, se ele perder do Mirassol ou da Ferroviária ou da Ponte Preta e foi eliminado do Paulista, aí muita gente vai questionar. Só que eu acho que até agora o cartão de visita dele é absolutamente sensacional. Ele já está na história do São Paulo em 10 jogos, né, em 11, né? Um dos melhores aproveitamentos de todos os tempos. Então é um trabalho muito promissor. Acho que o São Paulo, essa diretoria, acertou em cheio na escolha do Crespo. E aí, Pedro? Eu acho que tem muitas coisas que devem ser consideradas. O São Paulo também foi o grande time do Brasil nas mãos do Diniz. A questão era quanto tempo aquilo ali poderia durar. Hoje a gente vê, a meu ver, e eu falo tranquilamente, São Paulo tem para mim o melhor futebol, o melhor e mais equilibrado futebol entre os times da Série A. Ah, mas os melhores resultados, fulano joga mais bola, fulano faz mais gol, fulano conseguiu vitória mais importante. Não, o melhor futebol mais equilibrado dentro daquilo que se propõe a fazer e que apresentou uma evolução nas últimas semanas, nos últimos meses, podemos dizer, nessa temporada, para mim é o São Paulo. E aí, o que pode se diferenciar da situação do Crespo? O Bueno está numa situação muito interessante do preparo físico, porque eu acho que é o preparo físico que vai dizer onde esse São Paulo pode chegar. E aí eu explico por quê. É um time que apresenta muita intensidade. O São Paulo do Crespo consegue fazer uma coisa que o São Paulo do Diniz não conseguia mais fazer, que era subir sua marcação e apertar com eficiência. É a tal pressão pós-perda, apertar o adversário ainda no campo de defesa e gerar a partir daquilo ali uma situação de gol, uma situação de perigo. Quanto mais situações você gerar, mais perto você estará de fazer algum gol, de acertar, de concluir ao menos uma delas. O São Paulo do Diniz não conseguia fazer isso, não tinha entrega, não tinha intensidade, já não tinha uma situação física ali. O São Paulo do Diniz não tinha nenhum jogador, até comentamos ontem isso no linha de passe, não tinha nenhum jogador entre os que mais roubavam bola, fazia desarmes. Hoje o São Paulo do Crespo, pela intensidade, por ajustar essa situação, herdou muita coisa do Diniz, um modelo, uma ideia, e conseguiu ajustar essa situação, constrói mais da metade dos seus gols no campo de ataque, roubando bola e gerando situações. Aonde isso vai chegar? Vai depender do físico. Eu estou com o Bueno, depende muito da resposta que vai dar ao longo da temporada. Só que com mais intensidade, um elenco qualificado, uma base de construção de jogo que você já tinha com o Diniz, por mais que agora seja com 3 zagueiros, mas é aquela ideia de construir a partir da primeira linha, dominar, se impor sobre o adversário, a criação, ter a bola. Então isso você carrega ali, já tem uma memória de treinamento disso. Somando tudo isso, você tem para mim hoje o melhor time do Brasil, dentro que apresenta o mais equilibrado. Agora, aonde pode chegar, porque daqui a pouco todo mundo vai querer saber, vai ganhar Libertadores? Vai brigar pela Série A? Pode conquistar o Paulista? Vai depender muito da situação física. No Paulista, que a fase final se aproxima, eu acredito que seja, sim, o principal postulante. E seria até importante ganhar esse título. Ah, o Paulista enche barriga, vai resolver a situação, vai tirar o São Paulo de todas as crises de pressão? Não, mas vai dar uma certa confiança. Confiança que teve, por exemplo, nesse mês. São Paulo pode fechar, se eu não me engano, abril agora, se ganhar do Rentistas, quinta-feira, sem nenhum empate ou derrota, só vitória. Isso muda o time de patamar, muda a confiança. Um título paulista mudaria essa confiança. E aí você tendo uma evolução, preparo físico e confiança, aí lá na frente você vai colher bem. Pode ser um brasileiro, pode ser uma Copa do Brasil, uma Libertadores, mas você vai estar mais perto do sucesso do que exatamente se apresentar alguma oscilação. Ô Mauro, eu queria que você falasse sobre isso e sobre um ponto que a torcida do São Paulo... E Zé, vem junto com o Mauro, que é o tema do confronto. São Paulo tem Libertadores, tem uma agenda cheia, mas tem um confronto com o Corinthians na Arena, que é um jejum, é uma dificuldade, é sempre um parto e tal. Qual o tamanho de uma vitória contra o Corinthians na casa do Corinthians no fim de semana? Mauro e Zé, começando contigo, Mauro. Coloca uma cereja no bolo desse trabalho todo aí, que o Pedro acabou de dizer. Nossa, vai passar um mês assim, só vencendo, etc. Coloca. Agora, se não ganhar, também não vai o torcedor já começar a querer pichar, né? Fora Crespo, não é possível, né? Eu acho que a gente tem falado aqui ao longo do mês, tal, desse Campeonato Paulista, e ele aproveitou muito bem. Aí você vai dizer, mas o Santos também tem que revezar, porque está na Libertadores, o Corinthians está na Sul-Americana, está lá com o time A, o time B, mas a qualidade que ele tem de revezamento é muito diferente. Eles podem ter um time A, um time B aí no São Paulo, mas com uma qualidade muito superior aos outros. E daí ele vai tirar um time único muito bom, muito bom.
Não sei se com o Daniel na lateral ou com o Daniel no meio. Enfim, a gente já discutiu muito isso aqui. Acho até que deverá ser mais para a lateral do que para o meio, porque tem muito talento ali no meio também que, na minha opinião, não deveria ficar no banco. Agora, é óbvio, ganhar um clássico aumenta todos esses aspectos aí que vocês estão dizendo, Pedro e Rodrigo, sobre confiança, sobre estar dando tudo certo, isso é bom demais e tal. Mas para o Corinthians também é fundamental não cair. Já o Corinthians, a gente sabe, tinha três pedreiras aí para o Mancini, muito questionado, né? Santos, o jogo com o Peñarol e, claro, o clássico com o São Paulo. Já passou pelo primeiro, já dá uma aliviada. O jogo, acho que mais importante para o Corinthians, esportivamente e financeiramente, é contra o Peñarol. O Corinthians precisa buscar essa primeira colocação nesse grupo. O Corinthians já está classificado no Campeonato Paulista. Tem o peso de ser um clássico, ok. Mas não é decisivo ainda. Não é um momento ainda decisivo. Talvez seja mais importante para o Crespo dizer, olha, tá vendo? Tá dando tudo certo mesmo, inclusive quebramos mais essa regrinha aí, ganhamos todos, os clássicos, etc. Mas se perder, não muda nada na excelência do trabalho que ele vem fazendo. Sobre o aspecto físico, eu vou contar uma história rápida aqui para vocês. O ano passado eu tinha acabado de chegar no Rio para trabalhar na Fox, e na primeira semana que eu estava lá, eu recebi um convite para almoçar com o Jorge Jesus. Fiquei todo entusiasmado, vou conhecê-lo de perto, já tinha feito aquele sucesso todo em 19 e tal. Bom, no papo ali do almoço, ficamos umas 3 horas conversando, teve um momento que ele falou para mim assim, vocês falam muito pouco, vocês da imprensa falam muito pouco do preparo físico do meu time. Eu falei, mas é que tem tanta técnica ali e o aspecto físico às vezes fica em segundo plano realmente. Tem muito jogador tão bom ali que a gente fala do jeito que você joga, né? Ele falou, olha, essa intensidade que vocês ressaltam tanto, eu só consigo porque meu time tem muito preparo físico. Às vezes a gente vai para o intervalo com resultado negativo ou mesmo empatando, mas a gente tem a maior confiança que no segundo tempo nós vamos esmagar o adversário, que nós vamos com tudo para cima para fazer a marcação alta que vocês se referem. Mas a gente só consegue fazer isso porque tem ótimo preparo físico. E realmente, ninguém consegue jogar com intensidade se não estiver bem preparado. Então, com as ideias que tem o Crespo, com esse preparador aí que está deixando a turma muito bem fisicamente, é óbvio que ele consegue desenvolver um futebol de intensidade, ir para cima, etc. E cada vez mais um futebol de excelência. Como diz o Pedro, onde vai parar? Não sei, a concorrência é grande, ainda tem outros times aí querendo parar esse São Paulo. Mas não coloca, a gente sabe que o clássico é fundamental, é legal, mas foi lá, ganhou. O Corinthians, é pior para o Corinthians se perder? É pior para o Mancini. Não pode perder de goleada lá, não pode perder de goleada, que senão a cabeça do Mancini amanhece em prêmio. Mas se o São Paulo também perder 1-0, 2-1, ou o Corinthians, resultado normal, deixa para decidir na parte final do campeonato. Nesse momento, os dois estão classificados, estão muito tranquilos, não tem todo este peso. Eu acho, acho que foi o Mauro, não sei se você lembra, Mauro, acho que foi você que falou quando nós estávamos discutindo sobre a decisão Palmeiras e Flamengo, para quem iria pesar mais, né, o caso de uma derrota, para o Rogério Ceni. É a mesma coisa nesse jogo para o Mancini. Mas não, ganhou do Santos, esquece, se perde para o São Paulo dentro de casa, volta ali os problemas, volta a cobrança, volta a insegurança dentro do vestiário, a maneira como ocorre, né, o que vai acontecer dentro do jogo, isso tudo mexe com a cabeça do treinador. Você acaba sendo influenciado, porque você está vendo um time que está jogando 3 zagueiros, está conseguindo fazer uma bola rodar de pé em pé, com pouco tempo de trabalho, você percebe que existe um aproveitamento melhor da qualidade dos seus atletas, ou seja, o Crespo conseguiu fazer a leitura e encaixar, e aí é o que eu estava falando sobre as questões dos meninos serem colocados para jogar, né? Você percebe que esses garotos que estão entrando no São Paulo, eles estão dentro das características deles, né? Dentro daquilo que se trabalha na base, mais ou menos, né? Porque cada um tem uma forma de trabalhar, mas quando chegam no profissional, eles estão muito próximos daquilo que o treinador espera. E aí entra a inteligência do treinador, no caso do Crespo, de fazer a leitura, entender e encaixar os jogadores. Eu ainda acho que falta um pouquinho de malícia para o Léo, como zagueiro. Não estou dizendo para bater, não é isso, mas eu estou dizendo aquele jogador duro, não é isso. É um pouquinho mais de malícia em termos de posicionamento. Uma vez eu conversei com o Aldair,
O Aldair, eu falei, ô Alda, pô, como é que você consegue se antecipar o centroavante? Como é que você faz isso, faz aquilo e tal, né? Pra mim foi um dos melhores, se não o melhor zagueiro que eu joguei ao lado, né? E joguei. Ele virou pra mim e falou assim, Zé, quando a bola tá chegando, eu penso igual atacante. Eu falo, o que ele vai fazer? Eu penso igual ele. Poxa, o zagueiro vem isso, vem aquilo. Pô, então aí já adianta. Então acho que o Léo tem nessa questão de um pouquinho de amadurecimento nessa questão de malícia, de entendimento daquilo que o atacante vai fazer, porque ele é bom jogador, ele não é um mau jogador, não. Aí no meio-campo é a grande dúvida. O Daniel Alves vai continuar na lateral ou vai por dentro? Eu colocaria na lateral. Com 3 zagueiros, 2 alas, como Reinaldo e Daniel, e um meio de campo sólido, como tá se mostrando, né, você tem 2 armas fantásticas que poucos times do futebol brasileiro possuem. São 2 laterais com qualidade para chegar na linha de fundo. Você tem poder de decisão de cruzamento, você tem poder de decisão de assistência, de cruzamento, de chegada na área para finalizar com esses 2 caras. Então, acho que o São Paulo está no caminho certo. Agora, precisa ver, né? Uma hora eu espero que continue jogando dessa forma. Uma hora vai ter dificuldades, porque os times adversários irão estudar, irão criar dificuldades. Pode perder. O que vai acontecer? Como é que vai ser julgado? Como é que ele vai ser, vamos dizer assim, analisado? Porque tem isso, né? Infelizmente o cara joga bem, faz bem, perde a primeira. Pô, meu Deus do céu. Eu lembro do Sampaoli, começou bem no Santos, o Santos tomou de 4, acho que do Ituano. Todo mundo começou, nossa, tomou de 4 do Ituano, esse sistema é maluco, isso aí não funciona. Vamos esperar para ver. Espero que o São Paulo continue fazendo um bom jogo. Ganhando ou perdendo é a questão do jogo, né? E o Corinthians é sempre uma incógnita. Qual o Corinthians que vai jogar contra o São Paulo? O time titular ou o time reserva? A gente já nem sabe mais, né? Porque o time reserva tem jogado mais que o time titular. Se você pegar Rodrigo, o histórico recente, só falar uma coisinha. O histórico recente, o São Paulo nunca venceu na Arena em Itaquera, o São Paulo nunca venceu numa casa corintiana desde a década de 30. Desde a década de 30, porque Pacaembu é de 40, o São Paulo e Corinthians jogaram boa parte da vida no Pacaembu, no Morumbi depois. Então, desde a década de 30, o São Paulo não vence. Olha o peso do que seria uma vitória do São Paulo numa casa corintiana. Não acontece isso desde a metade da década de 30. Só que eu quero dizer o seguinte, boa parte desses confrontos, o que o torcedor são paulino sentia? E acho que o corintiano também. O time do Corinthians competia muito mais. Teve uma série de vitórias do Corinthians sobre o São Paulo em que parecia um time profissional contra um time amador. O Corinthians cheio de vontade, levando o clássico com muita seriedade e competição. O Corinthians jogava muito melhor contra o São Paulo do que contra outros rivais. E o São Paulo meio moroso, meio blasé, tocando para o lado, meio apático no jogo, que para ele era muito importante. E eu vou lembrar sobre o aspecto físico importante. São Paulo teve 2 grandes momentos espetaculares na sua história a partir da década de 90. O Zé Elias vai lembrar. Todo mundo fala do Telê. O Telê é um mestre, é o gênio, é o maior técnico da São Paulo. Ele tinha um craque do lado dele, que era o Moraci Santana. Olha o que ele transformou o Raí. O que era o Raí antes do Moraci Santana e depois. O cara virou um atleta, uma máquina de jogar bola. Não é só o Cafu que é bem dotado, não. O time do São Paulo do Telê era rápido, era veloz, era dinâmico, também porque tinha um preparo físico absurdo. Os caras jogavam bem até na altitude. O Palhinha comendo a bola. O São Paulo engoliu o Barcelona no segundo tempo em 92, também na parte física. E na segunda grande fase do São Paulo de lá para cá, que foi com o Muricy e o título mundial de 2005, era o Carlinhos Neves. Outro craque da preparação física a nível de seleção brasileira. Ficou vários anos, um período no São Paulo. O São Paulo, às vezes, não tinha nem tanta técnica, um time fabuloso, mas era um time vibrante, que competia. E a esperança, eu acho que do São Paulino agora, é que ele tá vendo um time de novo competir. Se vai ganhar, se vai empatar, vai perder, não sei. Mas a impressão como foi contra o Palmeiras, que é um time que tá marcando, que tá apertando, que tá mordendo. Se for assim, a chance de sucesso já é muito maior. Ô, Rodrigo, naquela época o Moraci usava programas da Microsoft. Eu tenho certeza que o Telê nem sabia o que era a Microsoft. E o Moraci já tinha os programas que ele colocava no computador. É pioneiro nisso. E o Telê olhava assim, não sabia nem do que se tratava. E outro aspecto da confiança. Ok, lógico que quebrar esse tabu, puxa, é legal pro Crespo, pro São Paulino e tal. O Corinthians quebrou o tabu há 7 anos também, lá na Vila e tal. É bom, mas só deu uma segurada na pressão sobre o técnico. Assim, mudou muito com isso ter quebrado o tabu? O torcedor hoje está fazendo festa por causa disso? Não.
E antes que o Felipe levante de novo o dedo, eu vou falar, a confiança é tão grande que com 8 minutos do São Paulo, vai lá o Rodrigo Freitas, bateu um pênalti, quando todo mundo esperava que fosse o Benítez. Ah, mas não, mas na base ele era bom, os caras não vai lá, ele já foi lá e pegou a bola. Quando tá tudo bem, amigo, confiança em alta. Quando a fase ajuda, né, Mauro? Pô, a fase ajudando, amigo. Sem dúvida. Mete